Brasil Eleitor começa com uma edição especial nesta virada de ano. Desde agosto de 2004, a gente mostra tudo o que você precisa saber para estar preparado na hora do voto. Por trás deste trabalho exibido na tela, existe uma equipe de jornalistas e técnicos espalhados pelo país em busca da melhor notícia sobre a justiça eleitoral. É o que você vai ver hoje, o passo a passo deste nosso trabalho, os bastidores do Brasil Eleitor. A produção, as reportagens, a edição, as gravações em estúdio, o programa no ar. São várias câmeras e muitas ideias na cabeça. E tudo começa com a ideia, a chamada sugestão de pauta. O trabalho de levar esta sugestão adiante é conhecido como produção. E já foram inúmeras as produções feitas pela nossa equipe. Confira. Essa edição do Brasil Eleitor que você está assistindo agora é a de número 192. O programa está no ar desde agosto de 2004. São 3 anos e já com muita história para contar. A partir de hoje, todas as quintas-feiras, nós temos um encontro marcado aqui no Brasil Eleitor. Um programa que vai trazer todas as informações sobre a justiça eleitoral no país. Hoje, em vez do apresentador, uma apresentadora. Começa agora o Brasil Eleitor. E o programa, antes exibido apenas na TV Justiça, hoje passa em várias emissoras públicas do país. Uma equipe de jornalistas é responsável pela produção do programa, inédito a cada semana. Tudo começa nesta sala, com uma reunião de pauta. Aqui são discutidos os assuntos que você vai ver no Brasil Eleitor. Mostrando onde existem mais brasileiros que estão aptos a votar. E aí eu queria ver com você como é que a gente pode fechar essa arte. Fazer um mapa mundi, né? Vamos pontuar, colocar os países que têm mais eleitores fora do Brasil. As pautas também são discutidas com os repórteres que trabalham em outros estados para o Brasil Eleitor. Então, me conta aí, o que tem de novidade aí no Rio? Bom, eu já terminei e concluí a pauta da UNE, que é aquele convênio do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio de Janeiro, com a União Nacional dos Estudantes, para poder ajudar na divulgação das campanhas do TRE para o público jovem. E o VT da restauração, em que pé ficou? Vai ser feita uma avaliação dos bens, dos bens artísticos, e aí eu já estou, enfim, com a pessoa responsável marcada e também a gente já está gravando aí, provavelmente as 2 matérias até vão juntas. Passa isso por e-mail, então, tá bom? Beijo, obrigada, tchau. Eu entro em contato com os correspondentes, né, dos TREs para saber o que tem de novidade, né, de sugestões de pauta. Geralmente eles marcam uma reunião com assessores de imprensa para ver as sugestões, anotam essas sugestões de pauta e ligam para Brasília para dizer o que tem de novidade em cada estado. Ouvidas as sugestões, decididos os temas das reportagens e quem vai fazê-las, é hora de ligar para as pessoas mais indicadas para serem as fontes de informação, de acordo com a matéria, e marcar o que, no jargão jornalístico, é conhecido por sonora, ou seja, as entrevistas, uma etapa do trabalho feita por nós mesmos diariamente. Alô? Alô, seu Mauro? Tudo bem? É o Rimac do programa Brasil Eleitor. Tudo bem, Rimac. Seu Mauro, nós estamos fazendo aqui uma reportagem sobre partidos políticos e a função, a importância, e gostaríamos de saber se o senhor pode nos atender para falar sobre esse assunto. Claro, com prazer. Para que dia? Na terça-feira, tá bom? Combinado, então. Eu tenho aqui o endereço, tudo certinho. Tá ok. Tá bom, seu Mauro. Obrigado, hein? Até logo. Boa tarde. Tudo pensado, resolvido, marcado, agora é uma nova etapa e não dá para perder tempo. O próximo passo é sair com a equipe, mas antes o coordenador de produção dá as últimas orientações. Então, Lelo, está aqui a pauta do Brasil Eleitor das 15 horas. O repórter é o Rimac. Depois dessa entrevista, vocês vão gravar uma passagem lá na frente do Congresso Nacional. Ok, 308, tá, né? Isso, legal. O Felipe vai de auxiliar para você. Ok. Tem que estar lá às 15, então tem que sair agora. Legal. Cinegrafista e auxiliar precisam separar os equipamentos necessários para cada tipo de matéria. E é preciso ficar atento aos mínimos detalhes. Sempre que antes
antes de nós sairmos para as pautas, temos que conferir os equipamentos, como fita, bateria, testar a iluminação, conferir o lapela, se for alguma produção mais especial, o rebatedor, testar as lâmpadas. Tudo em mãos, o motorista entra em cena. É ele quem leva o repórter e sua equipe para o local definido. Nós, os repórteres do programa Brasil Eleitor, temos o papel de mostrar para você aí de casa assuntos relacionados às eleições e eleitores, aos TREs, candidatos, partidos políticos e servidores da Justiça Eleitoral. Tudo com uma linguagem simples e acessível. Temas que poderiam ser de difícil entendimento para o cidadão que não está acostumado com a linguagem jurídica, como as decisões tomadas no plenário do TSE, ganham uma nova roupagem. E para levar as novidades da Justiça Eleitoral para você aí de casa, repórteres de todos os cantos do país entram em cena para acompanhar de perto os principais acontecimentos e se tornam rostos conhecidos no Brasil Eleitor. Os falsos e-mails que circulam na internet em nome da Justiça Eleitoral têm o objetivo de roubar informações sigilosas do internauta. Às vezes surgem alguns obstáculos na hora de fazer a matéria. Tinha um mosquito aqui. Para tudo, que o Tai Chi Chuan... Ai, falei com tempos modernos, por isso errei. Mas o resultado que chega na TV é este. Mas não há quem aguente esse ritmo sem consequências na vida pessoal e no trabalho. Por isso, gente, para tudo. O programa também tem quadros especiais. Um deles é o Falando Disso, um espaço para o debate entre eleitores. Categorias profissionais, jovens, a classe artística e outros grupos se reúnem para um bate-papo sobre os assuntos que mexem com a vida do cidadão. E para retratar essa conversa leve e descontraída, 2 cinegrafistas, 2 auxiliares e um diretor de arte acompanham o repórter. Tudo para garantir que não passem despercebidos gestos, palavras e expressões importantes para identificar o pensamento do eleitor. Exercer nosso direito e usá-lo a nosso favor. Na série Partidos, as reportagens do Brasil Eleitor contam como foi a criação e o desenvolvimento das legendas. Mostram curiosidades, a atuação das siglas e apresentam quem fez e faz história no país. Um retrato da política brasileira. É importante que o cidadão se informe bem da sigla na qual o seu candidato, o candidato da sua preferência está filiado, está vinculado, para perceber que o voto não é só do candidato, ele não dá um voto apenas na pessoa, é um voto também para aquele partido, aquela sigla e as suas ideias, os seus programas. Aliás, veja como foram os preparativos para gravar esta entrevista que você acompanhou sendo marcada pela nossa equipe. Também tem a série Voto pelo Mundo. Nela, nossos repórteres descrevem como é o processo eleitoral em outros países, muitas vezes bem diferente do nosso. Os deputados elegem o presidente e este nomeia o primeiro-ministro, sempre de acordo com a orientação religiosa. Curiosidades surgem aos montes. Um exemplo, você sabia que o voto no Equador é manual e a cédula às vezes tem mais de 1 metro de comprimento? São reportagens como estas que fazem do Brasil Eleitor um programa leve e didático e sempre com olhar voltado para você que nos assiste, para quem participa ou vai participar do processo eleitoral, para quem faz questão de fazer parte dos destinos do país. O próximo passo do nosso trabalho você confere já já. É o Brasil Eleitor Especial sobre os nossos bastidores. Não perca! Você está acompanhando o Brasil Eleitor Especial sobre os bastidores do nosso programa. Já viu como é feito o trabalho de produção e de reportagem? Agora é hora de conhecer a chamada edição do material, gravado pela nossa equipe. Feitas a produção, imagem, entrevistas, passagem e a gravação do texto, os chamados offs. 3, 2, 1, off 1.
é hora da edição, ou seja, a montagem de tudo isso. Com o material bruto em mãos, os editores partem para o trabalho. Selecionamos as melhores imagens, vem cobrindo. Aí, feito isso, a gente passa para a finalização, que é vir tratando imagem, arrumando o vídeo, colocando o BGzinho, que é uma música, não um som ambiente. Vai vendo o que é melhor para o VT ficar perfeito para os telespectadores. Nesta etapa de edição, um outro trabalho é incluído: a preparação das artes das reportagens. São elas que garantem uma explicação mais detalhada dos assuntos, que incluem listas, números, mapas. A gente aqui faz a parte de vinhetas, de animação, a parte também de cartelas animadas, né, usando de ferramentas de última geração, né, com 3D, com software de animação. Tudo isso para que as reportagens não se limitem a contar o fato, a fornecer o serviço, a explicar a informação importante, mas para que as matérias cumpram seu papel social da forma mais atraente possível, com história. Já diplomados, Juscelino Kubitschek e João Goulart retiram-se do Superior Tribunal Eleitoral. Com didática. Que houve um grande racha interno no chamado Partidão. Com graça. Eu tô viajando, justifico o voto, né? Com música. Votei na eleição, mas eu sou mais garantido. Eu juro que eu tô lembrado que eu votei num partido, depois que o cara ganhou, ele já tá esquecido. Eu agradeço a vocês, que aqui eu cantei com calma e aquele que gostou, bata uma salva de palmas. E enquanto são feitas as edições, um outro trabalho completamente diferente é realizado. Aqui mesmo, dentro deste estúdio. Quando as luzes se acendem, é hora de começar a gravar. Atenção, câmera 1, rodando, câmera 2. Valendo! Começa agora o programa da Justiça Eleitoral Brasil Eleitor. Veja os nossos destaques. Mas para chegar até aqui, uma equipe formada por técnicos de imagem e som, câmeras, diretores de arte, figurinistas e jornalistas é que entram em ação. Os técnicos são os primeiros a chegar. Precisam deixar o estúdio pronto para a gravação do Brasil Eleitor. Montam o cenário, ajustam as câmeras, conferem o áudio. 3, 2, 1, testando o áudio. E também a iluminação. Enquanto isso... E aí, gente, o que vocês acharam agora? Perfeito. Melhor? Agora é a vez de checar o roteiro. No país onde é possível separar a religião do poder. Depois de pronta, a apresentadora se posiciona. Aí. Começamos a gravar. Os textos lidos são chamados de cabeças pelos profissionais de TV. 3, 2, 1. O quadro Voto pelo Mundo chega ao Líbano, país onde é impossível separar a religião do poder político. Passou da marca. Passou um pouquinho. E cristãos e muçulmanos. Tem cristãos e muçulmanos. 3, 2, 1. O quadro Voto pelo Mundo chega ao Líbano, país onde é impossível separar a religião do poder político. A própria Constituição determina que os cargos devem ser divididos entre cristãos e muçulmanos. Hoje, o povo libanês discute justamente se deve ou não manter a dependência entre Estado e religião. Perfeito. Ainda falta uma última etapa para finalizar o programa. É o que você vai ver em instantes no Brasil Eleitor Especial, que mostra os nossos bastidores. Você está acompanhando hoje os bastidores do Brasil Eleitor, ou seja, como o programa sobre a justiça eleitoral que chega toda semana à sua casa é feito. Depois dos trabalhos de produção, reportagem, gravação em estúdio e edição, o programa está quase pronto para ir ao ar. Mas é preciso fazer os últimos ajustes. Agora o programa está pronto.
é hora de passar por uma revisão. Na assessoria de comunicação do tribunal, o Brasil Eleitor passa por mais um pente fino. Tudo para garantir que não haja erros no ar. Uma vez que o Brasil Eleitor é um programa institucional da Justiça Eleitoral, ou seja, é a voz do TSE e de todos os TRS, é muito importante que aquilo que é veiculado seja muito correto. Então, por isso, nosso cuidado em ver e rever tudo aquilo que vai ao ar. Um ou outro detalhe é corrigido. E nesse processo é fundamental respeitar um prazo para finalizar o programa. É o que os jornalistas chamam de deadline. Quando chega às TVs, o programa entra na grade de exibição. O responsável por colocar o Brasil Eleitor no ar, na hora e na data marcadas, é o coordenador de programação de cada emissora. Nós conferimos o programa na íntegra, nós checamos os blocos, o tempo do programa, é revisada a qualidade do vídeo, do áudio. Este é um trabalho sempre voltado para você que nos assiste. Os moradores do pequeno município Jardim Mulato. O programa ele é importante para elucidar as pessoas que não participam da vida eleitoral, das campanhas eleitorais, que não seguem a política do local. Então essas pessoas elas devem ser mesmo orientadas pelo programa, inclusive saber de como tem o valor do voto delas. O outro lado importante é que tanto eles esclarecem, como também o eleitor dá a sua opinião. Para este especialista em comunicação, esta é a função das TVs públicas. Quando você se utiliza de um veículo muito forte, como é o caso da televisão, de abrangência macro, para chegar aos mais distantes pontos do país com esse tipo de informação, você está dando uma contribuição essencial ao aprimoramento do processo democrático, ou seja, o eleitor mais bem informado pode exercer com mais cidadania, com mais responsabilidade, o direito que ele tem de escolher quem vai governá-lo. Por isso, a importância de levar a justiça eleitoral à casa dos brasileiros. Pois é. Um trabalho em equipe que há 3 anos e meio vem cumprindo com o objetivo de dar vez e voz ao eleitor. Despertar a consciência para a importância de comparecer às urnas, exercendo a cidadania plena. Afinal, um único voto pode ser capaz de transformar para melhor as condições da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. E neste 2008 tem eleição nos municípios. A gente vai percorrer o país mostrando o passo a passo do processo eleitoral. Por hoje é só. Você pode participar do nosso programa mandando sugestões para as nossas reportagens. Anote aí o nosso endereço eletrônico. É programa@brasileleitor.com.br. Participe e até o nosso próximo encontro.
Começa agora o programa da Justiça Eleitoral. Veja os nossos destaques. Ação. A caravana da Justiça Eleitoral chega a Hollywood do Sertão Nordestino. A gente registra tudo e mostra para você na série Seu Voto, Sua Voz. Dupla filiação. Em Santa Catarina, 16 mil pessoas podem ter cancelado o registro de filiação a partido político. Interatividade. Portal do TRE do Rio Grande do Norte é destaque em eventos sobre tecnologia. Veja por quê. E no quadro Contagem Regressiva, moradores do município mineiro de São Lourenço contam o que esperam da eleição deste ano. Eu sou Daniela Ramalho e estes são os destaques do nosso programa de hoje que você não pode